Fala comigo, meu povo, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam tranquilo. Chegando agora pertinho, tá faltando só um tantinho assim, ó, pra gente chegar em 2026. Já passou o Natal e eu acho que chegou um momento bacana pra gente fazer a nossa retrospectiva de 2025. Se você não me conhece, eu sou o Will Werven, criador aqui do canal Pobre Organizado, aqui onde a gente conversa sobre finanças, filosofia, faz reflexão sobre a vida, um pouquinho de cada coisa sobre o nosso ponto de vista de como funciona esse mundão. E no vídeo de hoje a gente vai conversar, ou melhor, a gente vai falar aqui para vocês de como que foi o nosso 2025, das metas que a gente colocou lá no início do ano, na virada de 2024 para 2025, e nesse momento que chega final do ano é o melhor momento para a gente fazer aquela reflexão de como foi o nosso ano. Então, se você já chegou aqui, se você já viu o pedacinho do início desse vídeo aqui, já deixa aquele like pra gente aí, daquela fortalecida. Isso não custa nada pra você, mas vale muito pra gente. Agora vamos deixar de conversa e vamos diretamente ao assunto. Então, rapaziada, eu não sei como que vocês fazem a divisão das metas de vocês, dos planos de vocês pro ano que tá chegando, ou enfim, seja lá qual que for outra coisa que você pense em fazer como objetivo. Eu dividi e faço isso já há alguns anos, geralmente em 4 principais pilares, que é financeiro, espiritualidade, físico e intelectual, certo? São esses 4 pontos. O primeiro que eu quero conversar com vocês foi sobre o físico, cuidar do nosso corpo para que ele possa estar apto e funcionando bem, para que a gente possa utilizar dessa máquina da melhor maneira possível e utilizar o máximo que ele pode produzir. Eu coloquei 250 treinos para realizar no ano, que daria mais ou menos aí uma média de 5 treinos na semana. Desses 250 treinos, a gente acabou realizando 200 treinos, ou seja, 80% da meta. Isso quer dizer o quê? Que um aluno que teria que tirar 10 no final do ano fechou com 8, não é uma nota tão abaixo assim, mas mesmo assim fiquei um pouquinho frustrado com a quantidade de treinos que eu realizei no ano. Infelizmente fui pego por alguns percalços que aconteceram durante um ano, como eu acabei ficando doente. Uma coisa muito feliz nesse caso agora, que foi minha esposa engravidou, vou ser pai agora em 2026, nosso filho Raul, nosso bebê está vindo em 2026 para alegrar nossas vidas, para complementar a nossa família, e isso fez com que eu tivesse que me dedicar ainda mais tempo para minha família, cuidar da minha esposa, cuidar mais aqui do nosso lar. Isso fez com que uma atividade a mais me cansasse ainda mais. Isso por conta do meu trabalho, que também não é nada fácil. Para quem me acompanha lá no Instagram, lá, o Will Pobre Organizado, vê o quanto que a gente trabalha lá, aqui no caso aqui na Austrália, a gente acorda cedo, trabalha 10, 11, 12 horas por dia numa correria danada, tentando buscar aquele lugarzinho na sombra e uma aguinha do coco no nosso futuro. Fazendo uma leve reflexão aí, eu percebi que esse foi um dos principais motivos que me fez não alcançar essa meta de 250 treinos. Um segundo ponto é a questão da espiritualidade. Eu falei até para vocês no início do vídeo que é um ponto que eu já fazia anos atrás, esses 4, só que espiritualidade sempre foi o meu percalço, porque eu sou um pouquinho mais cético, mais questionador das coisas, como funcionam no mundo, sobre o ordenamento do universo, enfim, é um assunto bem profundo que eu posso até conversar com vocês em 2026, pra gente trocar essa ideia, saber o que vocês pensam, eu também dar o meu ponto de vista. A minha meta era ao menos ir uma vez por mês à missa, certo? A gente começou indo um ano bem, até mais de uma vez por mês, eu e a minha esposa já era bem mais como é que eu posso falar aqui? Ela já é bem mais religiosa do que eu. A gente foi indo, né? Tava indo à igreja. Só que quando chegou mais ou menos na metade do ano, pra mim não tava mais fazendo sentido ir à missa. Eu não tava me sentindo nem bem nem mal. Eu só não tava me sentindo nada. Tá entendendo como é que é? Então, pra mim não tava mais fazendo sentido. Então, eu acabei cortando
faltando por ali e não fui mais à missa desde a metade do ano, certo? O terceiro ponto foi a nossa intelectualidade, investir no nosso intelecto. Eu fiz a divisão desse intelecto fazendo o seguinte, colocando 9 bons livros para ler em português e 3 livros para ler em inglês, livros mais simples, livros infantis que pudessem me auxiliar na melhora do meu inglês, na melhora do meu vocabulário, na melhora da pronúncia das palavras em inglês, já que eu estou num país que a sua língua nativa é o inglês, certo? Nessa meta aí, eu alcancei a leitura de 9 livros, estou lendo o meu 10º livro, só que em inglês eu li a metade de um livro infantil, ou seja, eu fiquei muito abaixo daquilo que eu imaginava alcançar. A gente para, reflete e pensa, o porquê que eu não consegui realizar a leitura de nem um livro sequer em inglês, enquanto do outro lado eu li quase 10 livros em inglês, e livros densos de 400, 500 páginas e que exigem um nível de reflexão um pouco maior. Não são livros que são histórias contadas ou quadrinhos ou coisas do tipo. São livros de filosofia, psicologia, educação financeira. Então assim, você tem que pausar, tem que ler, tem que anotar. Apesar de eu não ser lá esse estudioso nato, mas são livros que exigem um pouquinho mais de reflexão, de pensamento na hora que você está lendo. Então, fazendo a reflexão sobre essa questão dos livros, eu percebi que eu coloquei mais do que eu deveria ter colocado. Ler livros da qualidade que eu leio, ler livros de assuntos que são complexos, que exigem um pouco mais de profundidade, de você ter que parar, ter que pesquisar, ter que perguntar a outras pessoas como é que funciona para poder entender o conteúdo do autor que está passando ali para você, exige um pouco mais de tempo. E como eu não tenho tempo suficiente aqui para poder fazer isso, porque, como vocês sabem, trabalho, estudo, casa, leitura, não tem esse que dê conta. O cara acaba surtando, acaba tendo uma coisa e acaba não fazendo nada. Então, esse foi aonde eu consegui enxergar o meu erro para não ter alcançado a meta de ter lido os 9 livros em português, que foi alcançado, mas 3 livros em inglês. Deveria ter colocado alguma coisa mais suave, talvez, sei lá, 1 livro, 2 livros em inglês, 6 livros em português, para deixar uma coisa mais tranquila, mais light, e não ficar aquela meta enfadonha, pesada, e chegar no final do ano com essa cara de cansado que não alcançou o objetivo final. Então, falamos sobre treinos, 200 treinos de 250, falamos sobre intelecto, foram 9 livros em português batido, 3 em inglês, nenhum lido. Religiosidade, que foi ir ao menos uma vez à missa. Eu fui 6, 7, 8 vezes à missa aí no ano. E por último foi a questão das finanças, que eu coloquei a meta inicial lá de investir. Esse ano foi o ano mais agressivo para mim nos investimentos, que foi colocar 30% daquilo que eu recebo investido, seja no CDB, no Selic, no que for, mas 30% daquilo que foi da nossa receita esse ano. Essa meta a gente alcançou com sucesso. Foi um ano perfeito para a gente nas nossas finanças, mas a gente acabou deixando a desejar em outros pontos, como vocês estão sabendo. Resumão da ópera: como que a gente pode levar aprendizado para o ano de 2026? Eu acho que 2026 será um ano ainda mais puxado que 2025. Não vai dar para colocar tantas coisas assim, até porque, como vocês sabem, eu vou ser pai, certo? 2026 aí, daqui pro dia 20, tô gravando esse vídeo no dia 28 de dezembro, e daqui pro dia 20 de janeiro, nosso filho, nosso Raul, vai estar chegando aí para alegrar nossas vidas. Então assim, vou ter que regrar um pouquinho as metas para 2026, provavelmente diminuir algumas coisas que eu coloco como crucial e dar foco a outras coisas que para mim nesse momento vai fazer mais sentido. No entanto, a gente vai seguir a regra, seguir os nossos objetivos de vida, né? Porque a gente tem objetivos que a gente coloca no ano, no mês, e tem aqueles objetivos de vida, né? Que você vai levar até
quando você estiver velhinho ou então quando você der o seu último suspiro. Então, gente, para mim, sendo bem sincero para vocês, 2025 foi um ano muito bom, muito bom mesmo. Apesar de não ter alcançado essas metas, foram metas agressivas. A gente sabe que quando são metas agressivas não são fáceis de serem realizadas. É porque 80%, 90%, eu não tenho esse número, estou só tirando aqui da minha cabeça, começa um ano com metas e não sequer passa do trimestre. Ou melhor, às vezes nem tem metas. Então, só em a gente ter metas, só a gente ter persistido, ter continuado seguindo em frente, ter ido até o ponto final e tá chegando aqui nesse momento e conversando aqui para vocês, passando de como que foi o nosso ano, a gente já pode se sentir vencedor. A gente colheu bons frutos esse ano e que 2026 a gente possa colher ainda mais. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários quais foram as suas metas de 2025, se você alcançou alguma, se você não alcançou, ou o quão perto você chegou da sua meta, porque venhamos e convenhamos, imagina que você coloca uma meta para fazer 100 mil reais no ano. Só que chegou no final do ano, você não fez 100 mil, você fez 85 mil reais. A gente pode considerar um ano perdido, um ano fracassado, ou a gente considera que foi um ano muito bom, mas poderia ser melhor se a gente alcançasse a meta. É com esse espírito que eu deixo aqui vocês nesse vídeo. Desejo para vocês um excelente 2026, que você possa correr atrás dos seus objetivos, coloque no papel, vá em frente, siga, saiba que terá muitas dificuldades, tá? Terá muitos empecilhos, mas isso é a vida, isso é viver. O mais importante é a gente estar seguindo em frente e que em 2026 a gente continue juntos, vocês fortalecendo a gente daqui e a gente daqui fortalecendo vocês aí. Feliz 2026 e até semana que vem ou o ano que vem, né? Só para ficar aquela piadinha legal. Simbora, papai. Fui!